E aí, galera, estamos de volta com mais um Colabora Makers, nesse momento super delicado que a gente está vivendo, não só no Brasil, mas em todo o planeta. E nesse momento a gente tem refletido sobre muitas coisas, sobre a forma como a gente consome coisas, sobre como é que vai ser o futuro depois dessa confusão toda. E eu tenho uma certeza, o que a gente está vivendo ficará marcado na história da humanidade. Daqui a 1000 anos vai ter gente comentando que a partir dessa experiência toda que a gente está vivendo, muita coisa mudou no planeta. Estou falando do futuro, tá, gente? Voltando para o presente, vamos conversar agora com o Antônio Castro, da Petrobras. Ele faz parte do Centro de Pesquisas, Desenvolvimento e Inovação e tem acompanhado e tem participado de umas pesquisas muito importantes que vão impactar e estão impactando o momento em que estamos vivendo. Antônio, tem uma história que me incomoda muito. A gente vê nas propagandas, muita gente falando de inovação. Porque eu sou inovador, porque eu sou inovadora, não sei o que, parará. As empresas falam de inovação com muita facilidade, mas na prática mesmo, eu não vejo isso acontecer, eu não vejo investimentos robustos de uma forma que posicione o Brasil de uma forma relevante no mundo. Você acha que depois dessa experiência toda que a gente está vivendo, finalmente vai cair a ficha e a galera vai começar a investir mais em desenvolvimento de produtos, em pesquisa? Eu entendo que a inovação ela é fruto da necessidade do ser humano, tá? Ela nasce de um problema ou de uma dor que alguém sente e isso gera um incentivo para que você faça inovação. Isso acontece no mundo inteiro, não é uma particularidade do Brasil ou de qualquer outro lugar do mundo, né? A gente vê em momentos de dificuldade como esse, onde o mundo inteiro se mobiliza e é uma situação extrema, diferente de por exemplo, um abridor de rolha, que era um problema e alguém chegou e criou uma solução. Numa situação mais crítica como essa, todo mundo se mobiliza e quando vão olhar, eles olham para os cientistas, os técnicos, é quem realmente pode fazer alguma diferença na sua vida, né? Eu acho que isso cria também uma sensação mais real de importância de cada ente na sociedade e leva esse pessoal que normalmente está ali no backstage, né, fazendo toda a criação para papel central de melhoria de qualidade de vida. Eu acho que a gente vai ter, de fato, muita mudança de hábito no futuro, e no futuro próximo, a gente não precisa ir muito longe, né? E a questão do coronavírus vai vir mudando relações comerciais, pessoais, de trabalho, vai gerar restrição de viagem, mais preocupação das pessoas com higiene e saúde, e isso tudo vai abrir oportunidades tanto de negócio, e esses negócios vão ser alavancados por essas inovações que vão ser geradas no futuro. Eu entendo que se a gente olhar para o passado, né, a história mostra isso, né? Tudo que a gente precisou melhorar ou aumentar a produtividade foram acontecendo através de inovações. A gente colocou isso no mercado, os custos caem, as pessoas passam a utilizar e a gente nem pensa mais como seria a nossa vida sem aquelas inovações. Então, eu acho que é um caminho sem volta, é um ponto que a gente vai viver, com certeza, e vão acontecer outras gerações dessas daqui para frente, como aconteceram no passado. É mais do que a gente já vivenciou, de uma forma agora um pouco mais extrema, ou bem mais extrema, por conta do coronavírus. Pois é engraçado que você falou em mudança de hábito e eu lembro que sei lá, até pouco tempo atrás, quando eu vi uma pessoa tirando o tubinho de álcool em gel para passar na mão, eu estranhava, assim, danou-se, que nóia danada, né? E hoje eu não consigo imaginar, mesmo depois dessa confusão toda que a gente está vivendo, eu não consigo mais imaginar circular pelas ruas sem estar com um tubinho de álcool em gel no bolso. E diante dessa experiência toda que a gente está vivendo, a gente aqui no Fab Lab Recife, a gente se envolveu no movimento, a gente está articulando um movimento chamado Cada Impressão Conta, em que a gente mobilizou voluntários, a galera com suas impressoras 3D em casa, para produzir suportes para aqueles face shields, aqueles escudos faciais. A gente até soltou
um dia desses aí, um episódio com o Jake de Chicago, que compartilhou um arquivo com a gente distribuiu 8.500 face shields desse arquivo origami que veio lá de Chicago. Falando abrindo só um parênteses para essa história da criação global com produção local, né? A galera que troca experiências com gente em qualquer lugar do mundo, mas que replica localmente essas soluções. Mas fechando o parênteses e voltando para o nosso assunto aqui, a gente, com aquela campanha da Cada Impressão Conta, distribuiu um bocado de face shield por aí. Agora a gente vai colocar na rua umas pias públicas que a gente desenvolveu. Em princípio, a demanda era para atender a necessidade de pessoas em situação de rua, que moram nas ruas, mas a gente começou a perceber que no futuro próximo, todo lugar que circula muita gente vai ter que ter estruturas como essa. Ou seja, a gente vai começar a transformar o mobiliário urbano a partir dessa mudança de hábito que você coloca aí como consequência dessa experiência toda que a gente está vivendo. Então, vocês estão tocando algumas pesquisas que impactam o curto prazo, ou seja, o enfrentamento da Covid-19, mas que também já antecipam algumas dessas mudanças de hábitos que acontecerão no futuro. Uma delas é dos ventiladores mecânicos. É importante falar um pouco sobre ela, Antônio, porque foi muito fácil para a gente pegar o arquivo lá do Jake de Chicago e replicar aqui em Recife. Mas com os respiradores mecânicos é diferente, não é tão fácil assim, né? Conta um pouco, Antônio, sobre essa experiência de vocês e sobre os cuidados que tem que se ter com o processo de produção do ventilador mecânico. Bom, o ventilador, para ele poder ser utilizado, ele tem uma série de requisitos e desejáveis, recomendados, e são hoje, no Brasil, feitos pela Associação de Médicos Intensivistas do Brasil, a Anvisa, muita coisa baseada em normas estrangeiras, como o MHRA do Reino Unido. Nesse contexto todo, né, você colocou a questão dos face shields, né, de ser um projeto global e com utilização local. Para os ventiladores é um pouco diferente, porque o que é relevante nesses ventiladores não é ter um projeto somente barato, é ter um projeto barato com cadeia de suprimentos acessível. Porque existem válvulas, transdutores, peças que vão nesses ventiladores, que justamente fazem essa questão de alarme, regulação de fluxo, que nos projetos existentes, eles usam mais ou menos os mesmos fornecedores, as mesmas válvulas, e hoje vocês imaginam que a cadeia de suprimentos mais concorrida do mundo seja de peças de ventilador mecânico, porque o mundo inteiro está sofrendo pela pandemia. Então, projetos que evitem essas peças são extremamente relevantes para qualquer país, né, para qualquer realidade local. Então, a adaptação desses projetos mundiais com ideias e fazer um projeto com realidade brasileira, com cadeia de suprimentos brasileira, é o que se busca, né? E na realidade, como país, a gente está buscando, mas outros países buscam a mesma coisa. Então, a gente vê muito, Oxford, MIT, as próprias equipes de Fórmula 1 fizeram projetos abertos, são projetos abertos, assim como no Brasil também tem feito vários projetos abertos, mas trazer o projeto completamente para cá é difícil por conta dessas peculiaridades locais, né? A indústria do planeta hoje está na China, né? E muitos países se desindustrializaram por causa disso, por confiar que qualquer coisa que a gente precisar, a gente pode trazer na China. E aí, nesse cenário que a gente está vivendo hoje, em que, por causa da crise, os países deixam de exportar determinados produtos, talvez o caos que a gente esteja vivendo no planeta em relação à falta de respiradores se deva a isso. Não? Então, até que ponto os países devem preservar determinadas sei lá, áreas industriais que sejam essenciais para o funcionamento do país? Faz sentido isso, Antônio? Eu vou dividir a resposta em duas partes, tá? A primeira na questão da industrialização ser centrada na China. O que a gente teve hoje, tá? Foi um choque de demanda, né? O mundo inteiro pediu ventilador de mecânico. Isso criou uma situação que nenhuma indústria estaria preparada para esse tipo de situação. Podia estar ela concentrada em outro país ou distribuída, mas com a mesma capacidade de produção a gente não iria conseguir fazer frente a isso. Né? O que a gente tem que fazer, né, o que tem sido feito aqui no Brasil, é pegar o parque existente
e escalar ele. Colocar linhas de produção maiores, temporárias, que consigam trazer um projeto já homologado na Anvisa para uma escala de produção necessária para atualmente, para a situação que a gente está vivendo hoje. Agora, a segunda parte, que é a questão da gente concentrar na China, a gente concentra na China alguns tipos de indústria, concentra na Europa outros tipos, no México outras, na América Latina outras. O que hoje rege a concentração ou a divisão da indústria é o drive econômico, né? Então, a gente tem que mudar a maneira de ver a distribuição da indústria, se a gente entende que isso não é o ideal, né? Mas eu acho que esse tipo de situação, a gente fica sempre pensando hoje, no extremo que a gente está vivendo hoje, né? No caso de pandemia. Mas se você for olhar a história, a gente vai viver 2 anos, 3 anos, agora em um século, né? Então, não sei se isso é relevante ou a gente está tomando essa opinião por conta de estarmos inseridos no meio da pandemia e isso ser motivador. Então, é uma questão de país, eu acho que cada país tem que pensar como ele entende que deve ser feita a sua indústria de base e principalmente ver o que é segurança nacional, o que é saúde pública e se isso é relevante estar na indústria nacional assegurada. Perfeito. Talvez esteja surgindo um processo de compartilhamento de planta industrial. Tem uma experiência muito bacana que vale dar uma olhada, chamada Peer Industry, que é uma galera que pega a parte ociosa da sua planta para ser utilizada por outros negócios, para produzir outras coisas. Então, já pensou se de repente a gente define que em situações de pandemia você precisa ter X configurações de plantas para serem capazes de produzir da máscara cirúrgica até o ventilador mecânico, e você define um protocolo que defina que tais tipos de plantas podem ser adaptadas em 15 dias para produzir tal coisa de tal jeito. Será que, de repente, a solução seria essa? Ao invés de você ter que garantir que o Brasil tenha plantas e estimular, obviamente, com políticas públicas, plantas industriais para que, caso venha a ter daqui a 10 anos outra pandemia, você esteja preparado para dar conta e, de repente, você criar processos compartilhados de adaptação de plantas. Isso é uma viagem muito louca ou faz sentido para você? Isso está acontecendo hoje. Isso. Aconteceu de uma maneira reativa. Não acredito que a gente tenha uma solução que fuja disso, porque a gente precisa escalar a produção rapidamente do que for necessário naquele momento, mas a gente não pode manter uma capacidade ociosa por um longo tempo nos momentos de demanda baixa. Então, ela com certeza passará por isso. Eu espero que a gente, como sociedade, aprenda com isso e que a gente tenha esses planos prontos antes de a gente precisar. E isso que eu acho que é o mais relevante. Mas, felizmente, a gente conseguiu se mobilizar como um país e essas coisas estão acontecendo. Pode não ser na escala que a gente gostaria, mas que existe uma mobilização muito forte no setor privado, coordenado pelo setor público, para que isso se mova. E na questão de ventiladores, isso está acontecendo fortemente, porque a gente está envolvido. Legal. Agora, tem um outro desafio extremamente complexo e que se a gente conseguisse resolver rapidamente, o processo de reabertura das cidades ele seria acelerado, que é a testagem, né? A gente não tem a capacidade, e não é uma característica específica do Brasil, né? Vários países do mundo estão enfrentando essa dificuldade. Se a gente conseguisse testar todo mundo, talvez não precisasse ter lockdown, ou talvez o lockdown fosse por bairros e não em cidades, né? Você fecha um bairro, daqui a 15 dias libera e fecha outro, por aí vai. Só que agora a gente começou a chegar perto de uma possibilidade de escala, mas ainda com testes muito caros, de 150, 250 reais. Será que a gente vai ver o custo desses testes e a capacidade de produção desses testes acontecendo no curto prazo, ou o jeito é esperar mesmo e só daqui a um ano a gente vai estar preparado para testagem em massa? Como é que tu enxerga isso e como é que vocês estão lidando com essa pauta?
Olha, eu acredito que sim, que a gente vai conseguir aumentar o ritmo de testes e vai conseguir reduzir o custo, né? Tudo é uma questão de escala e técnicas que se usam, né? Tecnologias, né? Tem surgido várias tecnologias e técnicas novas recentemente para fazer testagem no mundo e no país. A gente está com uma iniciativa junto com o Senai para diminuir o número de reagentes e reduzir o número de testes por grupo de pessoas, por uma técnica de fazer teste em massa, né, juntar grupos e se ninguém naquele grupo, se o resultado do grupo for negativo, ninguém naquele grupo está, então você usa menos testes para um grupo de pessoas. Legal. Nesse sentido, eu entendo que a gente vai conseguir aumentar esse ritmo. Um ponto importante da velocidade ou da capacidade de testagem não é nem a quantidade de testes em si, é a capacidade de a gente analisar esses testes efetuados. Então, quando a gente reduz o tempo, o trabalho para cada teste executado, seja para uma tecnologia nova ou uma técnica nova, a gente aumenta a possibilidade da gente de ter mais testes disponíveis no país, né? Perfeito. Outro ponto que é relevante é a questão do preço. Quando você vai para caminhos mais simples, técnicas que usam menos reagentes e etc., você acaba tendo um custo menor, né, além da escala. Então, tudo tende a colocar isso. Outra coisa também que é relevante colocar nesse momento é que, da mesma forma que os ventiladores, todos os insumos básicos para a Covid, eles estão com uma demanda elevadíssima. Mesmo que o custo de fabricação desses testes seja menor, tipo de 80, 90 reais, ou de fabricação ou de venda no atacado, né? No varejo, ele está saindo a 280, 300 reais. Tem uma cadeia nesse jogo que está ganhando na pandemia. É o que está acontecendo, provavelmente. Antônio, eu quero puxar a conversa agora para um tema que me interessa muito, que é quando a ficção científica vira realidade. Boa parte das tecnologias que a gente usa hoje nasceram do ideário de artistas, de escritores e tal. Você vê os filmes, as tecnologias dos filmes dos anos 60 foram impulsionadoras para o micro-ondas, para o telefone celular e uma série de outras tecnologias. Um dos desafios que a gente vai ter pela frente é a capacidade de medir a temperatura de uma quantidade imensa de pessoas num espaço curto de tempo. Você imaginar um metrô do centro de São Paulo, com alguns agentes de saúde, com aquelas pistolinhas, tentando aferir a temperatura das pessoas, pelo amor de Deus, esqueça, né? O impacto disso vai ser irrelevante. No máximo, você vai ter uma amostra de X% das pessoas que talvez estivessem doentes naquele local. Eu sei que vocês estão com uma pesquisa que eu acho muito massa. Lembra, eu não sei se foi o Vingador do Futuro, que tinha um aeroporto que a galera passava num raio-x, aí tinha um esqueletozinho andando e tal. E vocês estão criando algo parecido, que medir a temperatura de uma quantidade absurda de pessoas ao mesmo tempo. Como é que é isso? Eu estou bem curioso para conhecer mais. Então, a gente está desenvolvendo um projeto de, não sei se essa palavra nem se existe em português, mas é repropositar câmeras térmicas, né? Essas câmeras hoje, elas têm o propósito de fazer scanner de equipamentos industriais. A gente tem uma torre de destilação, um reator, e a gente usa essas câmeras para checar se tem algum ponto quente que pode indicar alguma fragilidade de estrutura e etc. A gente pegou essas câmeras que a gente usa na área industrial, parte delas, e mudamos o propósito dele, adaptamos para a gente passar a fazer medidas de temperatura para triagem das pessoas que entram dentro das nossas instalações. É uma tecnologia que muita gente no mundo está fazendo, muita gente no Brasil, várias startups, empresas, mas o que a gente tem colocado é que a gente não quer parar nisso, né? A gente tem uma ambição que a gente coloque reconhecimento facial
faça comunicação por celular, use inteligência artificial, que a gente consiga buscar com os dados de anamnese da pessoa, mais histórico médico, e consiga fazer alguma triagem prévia dessas pessoas para que a gente tenha uma maneira de triar com mais critério e seleção, porque febre pode ser várias coisas, não necessariamente Covid. E pior, alguém com Covid pode tomar um antitérmico antes de ir para um metrô ou um ônibus, sabendo que ele não vai ser pego. Então a gente precisa ter esse tipo de ação complementar à triagem térmica para que a gente tenha uma garantia, uma melhor opção da triagem. Outro ponto que eu acho importante, pegando o gancho da sua pergunta, eu não tenho dúvida, tá, que a gente, antes de entrar em transporte público, em praças e lugares onde pode ter alguma junção de pessoas, a gente vai ter esse tipo de tecnologia. Tá? Por quê? É só a gente olhar para trás também. Eu gosto muito de história, né? Então, apesar de ser engenheiro, eu passo muito paralelo com o que aconteceu para trás, assim, e para mim, como aprendizado de vida, né? A gente teve um evento de terrorismo com aviões, foi muito noticiado naquela questão do 11 de setembro. Tiveram uma série de medidas que foram colocadas logo depois do 11 de setembro, e a gente convive com muitas delas até hoje. Então, eu tenho certeza que muitas das tecnologias, muitas das ações que a gente está colocando hoje, tá, em prática, elas vão perdurar por muito tempo. Existe uma nomenclatura, né, que está sendo colocada, né, que a gente vai entrar numa era de pouco toque, que é o low touch. Rapaz, para mim é uma tortura isso, viu? As tecnologias vão ser de pouco toque. Então, imagina uma jornada num prédio comercial hoje. Hoje você vai, pega o botão, aperta o botão com o seu dedo, avisa que você está entrando, aí puxa o portão com a sua mão, fala com o recepcionista, diz seu nome, entrega a carteira de identidade, recebe a carteira de identidade, tira uma foto, às vezes assina. Olha a quantidade de compartilhamentos que você está tendo. Depois você entra no hall, aperta o elevador para chamar ele para descer. Pode ser que você tenha que abrir essa porta, entra dentro do elevador, toca o andar que você quer de novo, abre a porta novamente, toca a campainha. Imagina que você pode fazer check-in pelo celular, com assinatura eletrônica, tudo acreditado que é você de fato está entrando. Ele tem sensor de aproximação, as portas não precisam ser com toque. Você não precisa de falar com aquela pessoa que está ali na frente do recepcionista, porque você já passou pelo check-in por ela, antes de entrar no prédio. O elevador, a mesma coisa, você pode passar a sua mão na frente de um botão, sem tocar naquele botão, e ele perceber que a sua mão tocou ali, ou mesmo fazer todos os comandos por celular. Quando você chega no andar que você quer, tem uma máquina de cafezinho lá, em vez de você apertar o botão para entrar naquela máquina, você faz os comandos todos por celular. Então, eu acredito que a gente vai entrar de fato numa era ou num período de baixo toque. Então, onde tecnologias que já existem hoje que são baratas, né? Mas, de novo, a necessidade. A necessidade, a invenção não necessariamente precisa ser algo completamente novo. É você adaptar coisas existentes para situações novas, também é uma inovação. E eu acho que a gente vai entrar nesse ponto. Imagina que a gente não se preparou para essa situação de Covid, né? O mundo inteiro. Seria inimaginável a gente chegar e gerar uma tecnologia do zero para conseguir implantar em 2 meses. O que acontece é que a gente tem que repropositar, de fato, coisas que já existem para que a gente crie um impacto imediato. Ver a vacina é o que está acontecendo. A gente trabalhar numa vacina, porque ela começa a partir ou algumas delas começam a partir do conhecimento do vírus, e ele só começa quando o vírus existe, o tempo de deploy, que ele é longo, né? Então, é difícil você ter alguma coisa que impacte rápido, que não seja repropositar.
coisas que já existem. Eu gostei desse repropositar. Eu posso usar, Antônio? Eu falo muito de redesenhar as coisas, né? E tem coisas que não precisam redesenhar, é só repropositar. O desenho, né, no estrito senso, o desenho é o projeto, né? Você teria que reprojetá-lo, né? A gente não está reprojetando nada, a gente está pegando coisas que já existem para colocar para outra coisa, né? Para ser mais rápido ainda. Então, assim, meu ponto de vista, né? A gente está entrando num lugar diferente e precisamos ser rápidos. Então, a maneira como a gente aborda o trabalho, sociedade, não pode ser a mesma. Perfeito. E a gente tem visto isso muito na Petrobras, né? A gente, em tempos normais, a gente nunca conseguiria ter botado todo mundo em teletrabalho em dias, não conseguiria ter criado esse impacto que a gente está criando tecnológico sem mudar a maneira de trabalhar. Uma tecnologia que a gente aplica para óleo e gás, ela tem um tempo de maturidade muito mais alto do que a gente tem colocado agora na questão do Covid. Perfeito. Vamos criar um programa sobre repropositando as coisas. Eu acho que vai render um bocado de coisa bacana aí. Antônio, para fechar nosso papo, eu vou te fazer uma pergunta que eu tenho feito para um bocado de gente. Imagine a seguinte situação, você conseguiu viajar para o futuro. Você foi, sei lá, até 2054 e teve a oportunidade de conviver com as pessoas e perceber o que mudou no planeta, na forma como as pessoas interagem entre si, com os espaços públicos, enfim, com as doenças, e você voltou para cá, você voltou para o presente. Como é que está lá no futuro? É difícil, assim, pensar em tão longe, né? Depois de uma pandemia dessa, né? Que as coisas acontecem muito rápido e as mudanças, né? Eu continuo achando que algumas das situações atuais elas vão perdurar por muito tempo. Eu diria em 2054, com certeza ainda estarão. A gente vai ter uma interação menor de compartilhamento de objetos pessoais. Eu não acredito que a gente vai usar aparelhos para fazer a comunicação com máquinas, mas a gente vai usar o próprio nosso pensamento para fazer essa comunicação. Mas, com certeza, as relações pessoais e de trabalho serão muito diferentes. Eu acho que a gente está vivendo um início de uma mudança que vai permitir que pessoas trabalhem do Brasil para uma empresa dos Estados Unidos com um cliente na África ou na Ásia, sem nenhuma dificuldade e continuando tendo seus laços familiares, seus laços de amizade. Eu acho que a gente vai dar mais valor a esse tipo de coisa, a família, amigos e tudo, por conta dessa situação que a gente está vivendo. A nossa geração vai ficar marcada por isso, por ter vivido um momento tão difícil e que provavelmente perdurará por algum período. E as mudanças em termos de toque e novos negócios que vão entrar por conta disso vão acontecer nesse período. Não digo chegar até 54, porque é tão longe que se você me fez essa pergunta há 6 meses atrás, talvez a gente não tivesse de maneira alguma vendo isso que a gente tá vivendo hoje. É engraçado, eu faço um convite a vocês, olhem um dia de e-mail de trabalho do dia 20 de novembro de 2019. E tudo que você falou naquele dia, hoje é irrelevante para a situação atual. O mundo mudou, as situações mudaram, a economia mudou. Então, a gente está vivendo um momento de perda de sentido das coisas muito rapidamente por situações novas que aparecem. E qualquer projeção para 2054 é leviana e vai ser errada. Eu nem ouso a ter uma opinião muito contundente sobre isso. Pois é, essa pergunta é uma pegadinha mesmo, é uma fuleiragem, como a gente diz por aqui, mas eu gosto de fazê-la porque acho que é importante a gente sonhar, a gente projetar, principalmente otimismo, e nesse momento, né,
para as coisas que vão acontecer nos próximos anos. Eu acredito que essa onda de solidariedade que a gente está vivendo no planeta não vai ser passageira. Eu acho que, como você falou, as pessoas vão reconhecer como nunca, talvez, a importância da família, dos amigos, vão rever. Tem muita gente que eu fico impressionado, então tem muita gente que tem orgulho de trabalhar 14 horas por dia. Eu não tenho, não. Ainda estou nessa pegada aí, porque preciso, mas acho diferente de muita gente que sonha em ser bilionário, eu sonho em trabalhar 6 horas por dia. Já pensou você poder trabalhar 4, 6 horas por dia, ter a grana necessária para ter as coisas que gosta, fazer as coisas que gosta e poder não fazer nada? Acho que uma das coisas que eu mais gostaria de fazer hoje é não fazer nada. Eu vou falar de maneira diferente. Assim, eu gosto muito do que faço. Eu acho que você também deve gostar do que você faz, porque eu acho que a gente tá em tudo que se coloca porque você coloca amor ali, tem propósito, né? Eu tenho 2 meses que eu tenho que estar trabalhando nisso, né? E tenho liderado essa questão tecnológica em relação ao coronavírus na Petrobras. E tem me colocado num ritmo de trabalho de mais de 14 horas por dia e sem sábado, domingo, feriado e etc. Mas quando você tem propósito no que está fazendo, né, e para mim é muito claro de que se eu conseguir impactar, que salve uma vida, para mim isso é extremamente recompensador, eu tenho feito isso, né. É óbvio que eu procuro tirar tempo para ficar com meus filhos, minha esposa, e tento respeitar os horários de almoço, jantar com eles, jogar um futebol na sala, mas é muito difícil, né, para todo mundo, né. Eu acho que quando a gente sair dessa, eu acredito que aconteça muito do que você está falando, né, que a gente mude um pouco as relações de trabalho e a quantidade de carga que a gente coloca nesse trabalho. Eu acho que a gente vai ser muito mais eficiente com menos horário, com menos dedicação no espaço. Porque quando a gente está em casa é outra coisa, né? Você consegue lidar com o seu horário de outra forma, você vai fazer o teu horário no momento onde você rende mais, onde você consegue gerar mais impacto para o teu empregador ou para o teu negócio. Então, eu acredito que a gente vai entregar mais com menos tempo. Perfeito. E é isso que eu acho que vai fazer. E ainda tudo, né, é uma coisa que não muda. Isso é por causa da natureza do ser humano e o propósito, né? Então, a gente continuará sendo movido por propósito e isso é o que vai mover todo mundo em direção a sair dessa situação da pandemia e a evolução da inovação e tecnologia. É isso mesmo, Antônio. Eu costumo dizer que eu vou trabalhar até morrer, mas o que eu não quero é morrer de trabalhar. É isso aí, cara. Eu nunca vou me aposentar agora. Gente, esse foi mais um Colabora Makers. Feliz demais com esse papo com o Antônio. E eu estou otimista, eu sou otimista e acredito que a gente vai aprender muita coisa a gente está aprendendo muita coisa com essa experiência toda. E não esquece, entra lá, Colabora Makers, procura, tem um vídeo para postar. Quer responder essa pergunta? Pronto, boa. Barreto, vamos lançar essa agora. Você foi para o futuro e viu o que é que está acontecendo lá. Conta para a gente, marca aí, hashtag ColaboraMakers e diz aí como é que está lá no futuro. Valeu, galera, e até a próxima.